A paz do Senhor, amados irmãos. A palavra do Senhor nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, versículo 31 e 32, que nos diz assim: Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhe. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Essa passagem relata dos dois discípulos que estavam voltando para Inaúns. E no caminho encontrou-se com Jesus. E ali Jesus abriu as Escrituras, falando sobre tudo que tinha que acontecer. E eles dizem que o coração dele ardia quando o Senhor falava sobre as Escrituras. Então, quando é Deus falando, o coração nosso queima, ele arde, nós sabemos que é o Senhor. Então, o que eu quero essa noite, amado, é para nós sabermos como saber se a pregação foi direcionada pelo Espírito Santo, pelo Espírito do homem ou pelo Espírito de demônio. Nós temos que ter discernimento. Como temos dom de discernimento de Espírito, aí fica mais fácil. Mas ao contrário, nós temos que analisar. Discernir os espíritos é descobrir o que vem de Deus ou da natureza humana ferida ou de demônios, nas pessoas, lugares ou coisas, e ir ao encontro da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra tem que ter esses três formas. Ou tem que ser para correção, ou para repreensão, ou para instruir na justiça. Em primeiro lugar, o seu coração tem que estar preparado para receber a palavra e ter o discernimento, qual o Espírito que está falando. Em Atos capítulo 17, versículo 11, nos diz: ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinaram cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim mesmo. Paulo está falando que eles examinavam que tudo que Paulo falava, se verdadeiramente estava nas Escrituras, o que Paulo estava dizendo. Quando o Espírito Santo que fala conosco, mesmo sendo exortação, em Hebreus capítulo 12, versículo 11, nos diz: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser de motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. No momento que a palavra do Senhor vem para nos exortar, ele não traz alegria, traz tristeza, mas depois produz fruto pacífico. Ela produz frutos de justiça. As Escrituras ardem em nossos corações quando pelo Espírito Santo de Deus. Quando é pelo Espírito do homem, ele procura versículos para encaixar com aquilo que já está no seu coração. E vem cheio de heresia, de rancor, de raiva. Mas quando a pregação é pelo espírito de demônio ou espírito imundo, usa as armas do inimigo. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem contra mim, com espada, com lança e com escudo. Usa a palavra de Deus para machucar o seu próximo. A espada é para machucar um ataque próximo, um ataque de perto. É usada a espada. E a palavra de Deus nos diz que a espada, em Hebreus 4:12, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada afiada de dois gumes. O inimigo, quando é pelo inimigo, ele usa a própria palavra de Deus contra nós. Usa a espada, que é a palavra de Deus. Quando ele usa a lança, que ele veio contra Davi, com a espada, com lança e com escudo. Como ele usa a lança, é para ferir de longe, amado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 11, nos diz assim: caros irmãos,
Não faleis maus uns dos outros. Isso é fofoca. Isso é a arma do inimigo. A fofoca no meio do povo de Deus é a lança, que é a arma do inimigo, que veio contra Davi. E o escudo é a arma para se defender. Usa a palavra de Deus como escudo. No Salmo 3:3 diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Então, amado, quando o inimigo quer usar a palavra de Deus, que isso faz parte da ideologia dele, ele usa o escudo se defendendo, usa a palavra de Deus para se defender. Mas só que ali não é Deus, não é Espírito de Deus, não é Espírito do homem, é o Espírito imundo que faz com que ele use a palavra de Deus para se defender. Essas três armas, de maneira que pode ser inspirada a pregação pelo Espírito do homem, de Deus ou do diabo. São as três formas que pode vir uma pregação. Mas que o Senhor te dê discernimento para saber qual o Espírito que está falando. Porque estamos no momento de dias difíceis e já se levantaram muitos falsos mestres e falsos doutores e falsos profetas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tenham discernimento de Deus.